Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, dando continuidade ao nosso estudo em Mateus. Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus capítulo 7. Semana passada nós lemos do versículo 13 até o versículo 23. E nós vimos aí principalmente sobre a cautela que se deve ter, cuidado que se deve ter, né? Por causa dos falsos profetas. E quando a gente fala em profeta, a gente imagina logo aquele profeta do Antigo Testamento, né? Aquela pessoa única e com uma mensagem poderosa, alguma coisa assim. Então a gente compara mais ou menos o falso profeta com isso também. Só queria lembrar aos irmãos que nessa aliança, né? Nesse tempo da graça, né, em que o Espírito Santo foi derramado, né, sobre a igreja, o profeta se tornou, em grande parte, pessoas como eu e como você. Todos nós, em algum tempo, em algum momento, profetizamos. Né? Então, quando você vai ter cautela com um falso profeta, lembra que o falso profeta é uma pessoa também comum. Uma pessoa que, eventualmente, está pregando, ou está mesmo vivendo entre nós, mas está pregando uma mensagem que é contrária à mensagem do Evangelho, uma mensagem diferente. É? Ou seja, a voz de Deus não se ouve pela boca dele, Deus não fala por meio dele, mas quem está falando por meio dele é a carne, é o inimigo, é coisa assim. Mas não fica pensando num falso profeta, um super-herói do mal que aparece com raios e relâmpagos. Não, isso é uma coisa comum e cotidiana no nosso meio. Pessoas entre nós e pregadores mesmo, pastores mesmo, podem ser falsos profetas, sem contar outros líderes religiosos também. De qualquer forma, é alguém que tem uma mensagem que não é a mensagem de Deus e que, assim, dessa forma, ela corrompe as pessoas. É uma mensagem anticristã, uma mensagem contrária ao propósito de Deus e que corrompe as pessoas. Né? Então, só para destacar isso, né, que Jesus mandou a gente ter cautela com essa pessoa. E aí ele diz o quê? Né? Nós já vamos ler lá o texto de hoje, mas eu quero fazer uma ligação com a semana passada, porque o texto de hoje tem uma ligação grande com aquilo que a gente falou na semana passada. Né? Aí, como é que a gente reconhece esse falso profeta? Bom, a árvore boa não pode dar mau fruto, e a árvore má não pode dar bom fruto também. Então, pelos frutos nós conhecemos as árvores, foi o que o Senhor Jesus disse, não é isso? Pelo tipo de fruto dela, nós conhecemos as árvores. Então, qual é o fruto, né, que o cristão deve dar? É o fruto do Espírito, que também... e também o fruto da obediência à palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus deve ser o seu parâmetro, o seu modelo de vida, tudo aquilo que ele faz tem que estar de acordo com a vontade de Deus que está expressa na palavra. E aí, consequentemente, nós vamos frutificar no Espírito, amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, essas coisas contra as quais não há lei. Mas aí Jesus no final... ele diz, no final dessas comparações, ele diz, olha, no último dia, naquele dia, ou seja, no dia do juízo, ele diz antes, no versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Era gente que fazia, estava aí vivendo aparentemente segundo aquilo que o Evangelho manda a gente viver. Inclusive manifestando obras parecidas com as de Cristo, mas que na verdade não estavam respaldadas por uma vida santa. Ou seja, praticavam a iniquidade, mas profetizavam, falsamente, seguramente, né? Expulsaram demônios. Olha, Satanás dá uma canja para si próprio, né? Diz assim, você vai e me expulsa, eu saio e finge que está tudo certo, e na verdade não está. Né? Enfim, pregamos a tua palavra, fizemos muitos milagres. Essas coisas não são sinais de que alguém serve ao Senhor. Milagres, expulsão de demônios, profecia, não é sinal de que alguém serve ao Senhor, mas o que se espera como um sinal de serviço a Deus é cumprir a vontade do Pai, andar segundo o ensinamento da palavra de Deus,
ter zelo pela palavra de Deus. Amém? E aí, então, agora nós vamos ler para hoje, né? Todo aquele, pois, que ouve, né? Veja que Jesus colocou que um pois, esse pois mostra que tem uma ligação com a parte de cima. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Pai amado, abençoa a pregação da Tua palavra, Pai, e dá-nos entendimento nela, Senhor, pelo Teu Espírito, ó Deus amado, em o nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar, irmãos. Então, como vimos aqui, este é o final do Sermão do Monte, né? Esse é o final desse sermão que Jesus pregou para multidões e que, digamos assim, tinha vários artigos ou várias informações sobre a vontade de Deus, vários ensinamentos sobre como o cristão, o seguidor de Cristo, deve proceder. E aí, quando nós lemos esse trecho aqui agora, diz aqui o Senhor: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Ele está fazendo aqui um contraponto com aquelas pessoas que eventualmente mostraram talentos, mostraram dons, encheram os olhos dos outros com as suas habilidades, ou mesmo com pretensos dons espirituais e coisas assim, mas que viviam na prática da iniquidade. Ele diz: olha, quem ouve a minha palavra, ou quem pratica, o que nós temos aqui de importante aqui é a palavra praticar. Praticar é fundamental e Jesus está ressaltando isso. Aquele que pratica a minha palavra, não aquele que pratica iniquidades, em contraponto com os anteriores. Aquele que pratica a minha palavra, ele é como um homem que edificou a sua casa sobre uma rocha. Ora, a rocha dá uma fundação à casa, segura, estruturada, certo? Porque se você prende a sua casa sobre uma rocha é uma coisa que não se move. Não está falando de uma rochinha, está falando sobre uma laje, uma grande área de rocha. Quando você coloca a sua casa ali, quando você prende as fundações da sua casa aquilo, ela está estruturada em algo firme, em algo pesado, em algo que a água não desgasta com facilidade. Já a areia é diferente. Então ele diz: olha, aquele que pratica a minha palavra é como um homem que coloca a sua casa, ou seja, ele habita, ele coloca a sua casa sobre a rocha. Ele habitará seguro, porque vão vir tempestades, vão vir problemas, vão vir vento, vai vir água, o rio vai transbordar, mas a casa dele não cai. A casa dele não cai porque está estabelecida sobre a rocha. Esse é aquele que pratica a palavra do Senhor. E esse é um grande problema para nós, porque a grande maioria de todos nós aí que frequentamos igrejas, não só aqui, mas em outros lugares, ouve a palavra, até concorda com ela, acha bonito, acha que é certo, mas muitas vezes negligencia na prática da palavra de Deus. Nós precisamos ser praticantes, porque o que determina, na verdade, se nós estamos alicerçados, é a prática, e não a prática da palavra, a prática da vontade de Deus, e não a religiosidade, porque eu posso aparentar ser alguém muito bonzinho, posso aparentar ser alguém cheirosinho, perfumado, pessoa agradável, coisa parecida, mas eu posso, na verdade, ter toda uma outra vida diferente daquela que eu falo com a minha boca ou que eu tento aparentar com gestos superficiais. É isso? Então, o que acontece é que a gente pode enganar as pessoas, mas a gente não pode enganar o Senhor. O Senhor olha o coração e o Senhor conhece as nossas práticas melhor do que ninguém.
melhor do que qualquer outra pessoa. Então, a prática da palavra é fundamental. É diferente daqueles que estavam lá atrás. Então, a gente tem que procurar o que na nossa vida espiritual? Não é meramente a manifestação de dons. Também, eu tenho que procurar manifestar dons, eu tenho que procurar buscar em Deus o poder dele, eu tenho que procurar também ter na minha boca a palavra de Deus para abençoar outros. Eu certamente, todos nós precisamos de autoridade sobre espíritos imundos, porque nós encontraremos situações em que teremos que repreendê-lo mesmo. Todos nós somos esses ministros de Deus que devem orar pelos enfermos. Sim, nós temos que fazer tudo isso, mas se nós não fizermos antes, se nós não priorizarmos, a prática da obediência à palavra de Deus, tudo isso é inútil. Tudo isso é inútil. Nada disso vai confirmar a nossa eleição, nada disso vai nos levar para a vida eterna com Deus. Por quê? Porque, na verdade, a pessoa que assim procede é hipócrita. Ela aparenta uma coisa, mas ela vive outra. Ela tem uma vida religiosa, digamos assim, estruturada, uma vida eclesiástica, pode ser, também estruturada, pode ser alguém de uma carreira eclesiástica, digamos assim, alguém que está sempre ministrando na igreja, que é uma bênção, um pastor, um diácono, um obreiro, pode ser, sei lá, qualquer coisa. Mas se não viver na prática da palavra de Deus, Deus não o conhece. Jesus disse, nunca os conheci. Nunca desfrutei da sua intimidade, nunca. Então, o que nós temos aqui é justamente um alerta sobre essa coisa. Esse sermão fecha dessa forma. Agora, aquele que edifica aquele que pratica a palavra de Deus, ele está, vamos dizer aqui, segundo Jesus, imune às tempestades, né? Mas do que Jesus está falando aqui? Será que ele está falando que você não vai ter problemas, que você não vai ter doenças, que você não vai ter... Não, ele está falando que as tempestades da vida, os problemas que vêm, eles podem destruir um monte de coisa, mas seguramente não destruirá a nossa estrutura espiritual e a nossa vida com Deus. Aquele que pratica a palavra não está imune à doença, não está imune à violência, não está imune a ser injustiçado, não está imune a que um problema qualquer, um acidente qualquer lhe ocorra, não está imune a injustiças, não está imune, digamos assim, a calúnias, não está imune a nada disso. Mas o seu coração, o seu espírito, a parte renascida e transformada com Deus, essa está estabilizada, essa está plantada. Lembra? Duas naturezas. Nós temos essa natureza física, adâmica, não é? Essa natureza adâmica que é inclinada para o pecado, mas com o novo nascimento, não é isso? Quando Cristo se revela a nós e nós passamos a crer, nós nascemos de novo, e então nós passamos a ter uma outra natureza também, que convive com essa natureza antiga. Essa natureza antiga não é descartada, ela será descartada na glorificação. Quando nós formos glorificados, né, na vinda do Senhor Jesus, na vinda do Senhor Jesus, né? Mesmo se você tiver morrido, você vai ressuscitar com o corpo glorificado. Se você estiver vivo quando Jesus voltar, você vai ser transformado. Mas na glorificação é que é descartada essa antiga natureza. Ainda há conflito. Essa antiga natureza é essa natureza também mortal. Né? Também faz parte da nossa natureza adâmica o que? A mortalidade. Então, o crente morre, crente pode perder pedaço, pode adoecer, pode ficar, pode sofrer danos, pode sofrer toda sorte de coisas, mas aquele que está firmado na palavra de Deus, ele não será abalado nessa sua nova natureza, nessa sua comunhão espiritual com Deus no seu interior. Porque a palavra de Deus é quem nos firma, a prática da palavra de Deus é quem nos firma sobre a rocha. E aí pode vir a tempestade da vida que vier, meu irmão. Pode vir aí a doença, pode vir a violência, pode vir a falência, pode vir o que for. Mas no nosso íntimo, ainda que nosso homem exterior se corrompa, ainda que o nosso homem se corrompa, não está falando de corrupção, desculpe, do tipo assim que acontece nos escalões que a gente tem visto tanto assim, está falando de corrupção, de apodrecimento, né? De adoecimento, envelhecimento e morte no nosso corpo. Ainda que o nosso homem exterior
se destrua, vamos usar essa palavra, né? Ainda que ele seja ferido, ainda que ele seja mutilado, ainda que ele seja alvo de problemas, todavia, o nosso homem interior, esse, né, espiritual, e que vai receber um novo corpo, porque o atual não tem garantia longa, né? Esse homem interior, ele permanece estável. Amém? Então, quando nós buscamos conhecer a palavra e praticá-la, nós estamos não só garantindo o favor de Deus, no sentido de que Deus aprova as nossas condutas, nós não seremos condenados, né, a perdição, né? Nós não seremos condenados ao inferno, mas também está dizendo que nessa vida aqui agora, nesse momento, eu estarei estabilizado espiritualmente, portanto, até mesmo emocionalmente, eu terei mais saúde. Porque o homem espiritual, a mulher espiritual, quando vê as coisas ruins se levantarem, os problemas, ele não se desestrutura. Por quê? Porque a sua referência é o Senhor, a nossa estrutura é o Senhor. Cristo é a minha rocha firme, onde eu habito e permaneço inabalável. Ainda que o meu homem exterior se corrompa, todavia, o meu homem interior, ele é fortalecido cada vez mais pela presença de Deus. E as batalhas, as lutas, os problemas que vêm para nós, eles, na verdade, eles vêm sob, né, a tutela de Deus. Deus não permite que sobrevenha a nós provação maior do que nós possamos suportar. Então, significa que o Senhor só permite que passe aquilo que me treina e me fortalece, não aquilo que me destrua. Mas passa pelo crivo de Deus, ou Deus permite que chegue aquilo que me permite crescer e ser fortalecido na perseverança da fé, porque a fé tem que ser provada pela perseverança. Tem que ser provada para que a nossa perseverança aumente. Porque o que Deus procura em nós não é fé instantânea, aquela fé de relâmpago. Eu creio nesse momento, mas daqui a pouco não acredito mais. Mas é a fé perseverante, aquela que veio para ficar, aquela perseverança na esperança, na confiança de que o Senhor é Deus, mesmo contra as evidências físicas e contra as situações. Amém? E aí ele diz então, e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Casa sempre é um lugar de segurança para nós, né? Ou deveria ser, se não está sendo, então tem que clamar ao Senhor para isso mudar, né? Mas a casa, para qualquer um de nós, é o lugar, é o nosso abrigo, né? É o nosso esconderijo, vamos dizer assim, é o lugar de segurança. Então veja bem que esse que não pratica a palavra tem a sua segurança removida, a sua estrutura, tudo aquilo que o abriga, tudo aquilo que lhe dá repouso, tudo aquilo que lhe dá segurança, cai por terra. Quando vem as tempestades. Ele teve tempo de edificar, ele colocou lá a sua casa, ele curtiu a sua casinha, ele se escondeu nela, ele dormiu nela, ele descansou nela, mas ela não sobreviveu. Essa estrutura que ele cria para si não sobrevive às tempestades. Diferente daquele que edifica a sua casa sobre a rocha, diferente daquele que pratica a palavra do Senhor. O ímpio e o justo terão benefícios nessa terra e construirão coisas para si. Todavia, aquele que constrói sobre a rocha está estável naquilo que fez. E o que constrói sobre a areia da desobediência, do ouvir e não praticar a palavra, esse não sobreviverá às tempestades, porque ele será abalado. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, ele não está falando dessas aqui imediatas, está falando de todo o Sermão do Monte, todos os capítulos que nós estudamos aqui. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, essas multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. A palavra de Deus, para aquele que ouve e a recebe, ela é maravilhosa. O mundo escarnece dela, para eles a palavra não faz sentido. Como pode, para umas pessoas não fazer sentido, ser parecido com um mito, ser uma coisa fantasiosa, e para outros, né, ser uma coisa maravilhosa?
A diferença disso é o ensino do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo, segundo o Evangelho de João, o Espírito Santo é quem nos conduz a toda a verdade. Se nós compreendemos a palavra, nós compreendemos e nos maravilhamos dela, porque o Espírito Santo está habitando em nós, porque nós cremos no Senhor e recebemos o Espírito Santo. Nascemos de novo e somos templo do Espírito Santo. Esse mestre da verdade está operando em nós e nos fazendo maravilhar-nos com a palavra. Mas para aquele que se perde, para aquele que não tem o Espírito Santo, para aquele que não crê no Senhor, essa palavra é loucura. O ensinamento do Evangelho é loucura. Dar a sua face para receber a segunda agressão, dar a sua capa quando já tomaram, dar a sua túnica quando já tomaram a tua capa, andar com quem te obriga a andar 1 milha, andar 2, isso não faz sentido. Mas faz sentido para aquele que confia no Senhor e sabe que a sua provisão e a sua segurança está no Senhor. Mas para aquele que confia apenas na força do seu braço, e que a palavra diz que é maldito o homem que confia no homem, que põe na força do seu braço a sua esperança. Para quem confia apenas em si mesmo, então a vingança é que faz sentido, a autodefesa é que faz sentido, porque ele não tem quem lhe defenda. Nós temos quem nos defenda. É por isso que nos maravilhamos com a sua palavra e confiamos nela. É por isso que devemos confiar nela, mas cabe a nós não só nos maravilharmos, mas praticarmos essa palavra. E aí diz que eles se maravilhavam também porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Naquela época tinha pouca gente que era alfabetizada. Então o escriba era o homem que podia ler o texto da Torá, podia ler a lei de Deus na sinagoga ou no templo. Era o homem que podia fazer essas coisas, né? O escriba, né? o que conhecia. Ele detinha uma tecnologia, né? Que é escrever e ler, que para nós é tão natural, né? Ele detinha esse know-how, esse conhecimento, né? E ele eram as pessoas também que ensinavam nas sinagogas, que iam fazer a leitura, que iam ensinar nas sinagogas também, além dos mestres das sinagogas. Os escribas certamente estão entre eles, não é isso? Então o que acontece? Quando ele diz isso aqui, ele está falando de gente que ensinava, mas estava ensinando o que não era seu. Ensinavam então sem autoridade. Por quê? Porque eles não estavam imbuídos daquilo muitas vezes. Então eles ensinavam como um ensino de terceiro. Mas Jesus não, Jesus ensina, né? Ensinou como quem tinha autoridade, e tem autoridade. Então, meus irmãos, nós não devemos só nos maravilhar com a palavra, nós devemos entender que esse que nos deu entendimento sobre a palavra, ele tem autoridade. Ele tem autoridade para requerer de nós o cumprimento dela. Amém? Ele tem autoridade para dizer para nós o que fazer dela. E para cobrar de nós que o façamos. Amém? Então, nós temos que edificar a nossa casa sobre a rocha. Como é que eu edifico a minha casa sobre a rocha? É pela obediência à palavra do Senhor. Não adianta buscar dons, talentos, não adianta manifestar, digamos assim, talentos, se você não pratica a palavra de Deus. Você vai enganar um bocado de gente, mas não vai enganar o Senhor. Nós enganaríamos muitas pessoas, mas não enganaríamos o Senhor. Amém? Então, é bom que nós busquemos profetizar. É bom que nós peçamos ao Senhor e creiamos que temos recebido autoridade sobre espíritos imundos. É bom que nós oremos pelos enfermos e nós veremos Deus curar enfermos. É bom que nós peçamos toda a sorte de dons espirituais, mas não é bom que nós não busquemos fazer cumprir a palavra de Deus. Porque isso seria destrutivo para nós. Os que o Senhor aprovará no último dia, não são os que têm dons, ou que fizeram grandes coisas, mas os que fizeram a coisa certa. Ou seja, cumpriram com a palavra de Deus. Amém? Mas aí nós temos mais um probleminha, que nós estamos sempre falando sobre isso aqui. A gente não consegue cumprir cabalmente o tempo todo, não é isso? Todos nós erramos, todos nós falhamos. Mas a questão aqui é praticar. Aquele que pratica
a palavra de Deus, não é uma pessoa que não erra. Ele põe em prática, mas ele não é perfeito nisso que ele faz. Não é isso? Nós erramos, mas como nós erramos, nós temos da parte do Senhor o seu perdão. Não é isso? Se nós nos arrependemos, todo o nosso pecado está perdoado. Nós falhamos, meus irmãos. O que nos difere é que nós falhamos, os crentes falham, mas se importam. Falham, mas não gostam de falhar. Falham, mas odeiam a falha. Falham, mas querem corrigir. Enquanto que no mundo, pessoas andam segundo a sua própria lei. Portanto, não se importam com as suas falhas morais, até riem delas. Não se importam com as suas falhas de caráter, ficam assim um pouquinho envergonhados, mas não desistem delas. Não se importam. E aí, quando a gente ouve certas coisas, a gente fica assustado. Alguém fala alguma coisa, não te soa bem. Não te soa bem. Mas quando a gente ouve aquilo que é de acordo com a palavra de Deus, então isso nos maravilha. Porque nós reconhecemos a voz do bom pastor. A ovelha conhece a voz do pastor. Amém? A ovelha conhece. Não outro qualquer, mas as ovelhas conhecem a voz do bom pastor. Vamos orar? Senhor amado, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, que é maravilhosa. Que é maravilhosa, ó Senhor. Pela tua palavra, Senhor amado, que contém sabedoria que não é humana, mas sabedoria que do alto foi derramada a nós, do teu trono até a nós, ó Senhor amado. Pobres mortais. Senhor amado, graças te damos, porque temos podido ouvir a tua palavra. Mas, Senhor amado, coloca no nosso coração, ó Pai, essa convicção que não só devemos ouvir e nos maravilhar, mas devemos pôr em prática o que requer trabalho de nossa parte. Então, Deus Santo, anima-nos nesse trabalho, Pai, de andar segundo a tua vontade. Anima-nos, Pai, nesse trabalho de perdoar, ó Deus, mesmo aquilo que nos parece imperdoável. Anima-nos, Senhor amado, nesse trabalho de continuar pregando, Pai, mesmo quando, ó Senhor amado, parece não render frutos e resultado. Anima-nos, ó Senhor amado, nesse trabalho, ó Pai, de continuar nos abstendo de toda forma de mal, mesmo quando, ó Senhor amado, aqueles que praticam o mal prosperam a olhos vistos na nossa frente. Anima-nos, Senhor amado, para que não sejamos meros ouvintes, mas praticantes da tua palavra, Senhor. Para que assim, ó Senhor amado, naquele dia, o dia do juízo, o dia que então se tornará o ápice da história da humanidade, o ponto culminante, naquele dia, ó Senhor, que nós sejamos aprovados por Ti, não porque fomos perfeitos, não porque nunca erramos, mas porque vivemos na prática da Tua palavra, porque nos esforçamos por ela, porque buscamos nela entendimento e força, porque buscamos na prática dela a aprovação da Tua parte e poder para continuar vencendo o mal. Graças te damos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia.